Passando para a aula de hoje, iremos resolver alguns exercícios de revisão do conteúdo inicial, introdutório da química. Tá? Então, nós temos aqui uma lista que eu vou comentar com vocês cada exercício, orientá-los para que vocês possam responder, comentar as alternativas. Tá? Essa lista, pessoal, pode ser encontrada aqui no site da NET Escola. Esse aqui é um site do governo estadual, da SEDUC, que tem aqui algumas orientações, por exemplo, sobre dicas para estudar em casa, sites de conteúdo, material de apoio. Você tem também aqui várias listas de exercícios e materiais para o Goiás Bem no Enem, que são vídeos orientativos, vídeos de disciplinas sobre o Enem, as questões que caem no Enem. E aqui nós temos listas de exercícios de todas as séries. Né? Essa lista que eu vou trabalhar com vocês é uma recomendação da Secretaria Estadual de Ensino. Tá aqui o site, portaleducação.gov.br. Vocês podem estar entrando aí e explorar esse conteúdo. Tá? Vamos para a nossa lista em si? Então, a lista de Química, né? O eixo temático é o que nós estamos vendo, Química, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente, a parte introdutória da Química. Tá? As habilidades para hoje: descrever as mudanças de estado físico da matéria e das transformações com base no modelo de constituição molecular e descrever como ocorreram as transformações físicas e químicas. Aqui eu tenho o site disponível para você assistir videoaulas, ok? Então, vamos lá para a nossa listinha. Vamos para a atividade 1 aqui. Entre as transformações adiante, assinale a alternativa que representa o fenômeno químico. Veja bem, o fenômeno químico ele é caracterizado pela transformação de uma substância em outra. O fenômeno físico ele é caracterizado pela alteração do aspecto físico da substância, sem alterar a substância em si. A substância não vira outra coisa, continua sendo a mesma. No processo químico, ou fenômeno químico, eu tenho uma substância A que se transforma em outra, que não tem nada mais a ver com a primeira. Tá? Então eu vou olhar cada uma dessas alternativas e ver o que se encaixa no fenômeno químico. Tá? Obtenção da amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. Se isso aqui for uma reação, é um fenômeno químico, né? Dá uma pesquisada nisso aqui. Como é que eu obtenho a amônia? Eu obtenho a amônia juntando hidrogênio com nitrogênio. Veja, se eu obtenho um produto final diferente, pode ser que seja um fenômeno químico, não é mesmo? Dê uma pesquisada. Obtenção de gelo a partir da água, isso tem reação química ou é só uma mudança de estado físico? Obtenção do oxigênio líquido a partir do ar. Veja, o oxigênio que a gente respira é estado de gás, né? É o gás oxigênio. Quando eu faço a liquefação dele, que é pegar ele gasoso e tornar líquido, existe reação química aí ou é só um processo físico? O oxigênio continua sendo oxigênio, então não mudou a substância. Então parece não ser fenômeno químico. Solidificação da parafina também não mudou o aspecto físico, era líquida, virou sólida. Sublimação da naftalina, sublimar é passar do estado sólido para o estado gasoso imediatamente. Novamente não alterou a constituição da substância, ela continua sendo a mesma. Então você vai olhar para cada uma das alternativas e descobrir quais delas, ou melhor, qual delas, porque é só uma, parece mostrar uma transformação química. Eu tenho uma substância no início, juntei, misturei, virou outra substância totalmente diferente. Tem uma aí que forte candidata, vocês vão olhar. Atividade 2. Reações químicas são fenômenos em que necessariamente ocorrem mudanças. Como eu disse, mudanças do ponto de vista da substância. Ela muda sua característica química, de molécula, de constituição. Então, em reações químicas,
necessariamente tem que ocorrer o quê para ter uma reação? Tem que mudar de cor toda vez que eu tenho uma reação química? De estado físico? Poxa vida, se eu estou falando de transformação de uma substância em outra, então o estado físico não importa. Tá? Condutibilidade elétrica, de massa ou da natureza das substâncias? O que é alterar a natureza da substância? Veja, a natureza é aquilo que caracteriza a substância. Por exemplo, a natureza da água é aquilo que ela é. Ela é um líquido incolor, é o H2O, 2 hidrogênios e um oxigênio. É da natureza dela. Né? Se eu mudar a natureza dela, ou seja, mudar a constituição dela, tirar o hidrogênio, tirar o oxigênio, eu tenho outra coisa. Eu posso ter gás hidrogênio, posso ter oxigênio, e não tenho mais a água. Então, veja aí quais dessas alternativas são relacionadas a fenômenos químicos. Vamos para a atividade 3. Entre as transformações a seguir, indique quais podem ser consideradas transformações físicas. Veja bem, que não há alteração da constituição da substância. Obtenção do vinho através da fermentação da uva. E aí? Queima da madeira em uma lareira. Queima da madeira pega celulose e transforma em CO2. Está mudando a substância. Parece ser químico, né? Decantação de uma amostra de água turva. Olha aí. Ebulição da água. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Então, quais podem ser? Mais de uma, né? Física. Você vai olhar para aquela que muda só a característica sem mudar a substância em si. Tá? Por exemplo, um pedaço de madeira que eu trituro, passo na serra e trituro, vai virar farelo de madeira, por exemplo. Mas mudou, a madeira continua sendo ela mesma, né? Beleza. Agora, se eu queimar a madeira, vira gás carbônico, a gente fala aí de efeito estufa e tudo mais. Porque mudou, né? Virou um gás, e era uma celulose, agora virou um gás, houve transformação, entendeu? Virou um gás diferente, né? Com CO2 e tal. Então, tem que olhar esses aspectos para vocês escolherem a alternativa correta. Atividade 4. As imagens do quadro A, B e C mostram, respectivamente, os sistemas iniciais e finais de algumas transformações da matéria. Então, aqui eu tenho condição A, B e C. Na A, comprimido efervescendo, sorrisal, por exemplo, comprimido para mal-estar, azia. Substância B, eu tenho processo B, aliás, eu tenho uma filtração, né? E a C, eu tenho mudança de cor. A partir da análise das imagens, indique em que situações há indício de transformações químicas. Então, eu vou colocar aqui, ó, aqui dá para ver A, B e C. Pode até dar um print aí se você quiser. Tá? Quais dessas são transformações químicas? Beleza, pessoal? Então, as dicas estão aí, vocês podem resolver esses exercícios e me procurar aqui no grupo. A gente está orientando vocês nesses exercícios de revisão. É isso aí, galera. Até a próxima.